Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Estelle e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu resolvi trazer esse vídeo falando sobre o meu segundo semestre da faculdade. Quando eu voltei com o canal esse ano, eu voltei falando sobre o primeiro, então trouxe esse vídeo para poder falar do segundo, porque teve algumas coisinhas que aconteceram, então eu queria contar pra vocês. Então, se você cursa design de interiores ou nessa área, ou então se cursa outra área, né, me conta nos comentários, porque eu vou ler e vou achar interessante também saber como foi o semestre de vocês, ou até mesmo se vocês estiverem na escola, quem tá me acompanhando, e me conta como que foi estudar em casa esse ano, pois eu comecei o primeiro semestre, tava no presencial, porém entrou a pandemia, foi pro ED. E agora o segundo semestre foi todinho, sem nenhuma aula presencial, foi totalmente o estudo remoto, né? E vamos lá. Eu vou começar primeiro falando das matérias que eu tive e também falar um pouquinho de cada. Eu começo por materiais de construção e acabamento. Foi uma matéria que, tipo, eu achava que eu ia gostar muito, porque mexia com o acabamento da obra, essas coisas tudo. Começava com a parte de, tipo, desde construção, né, um pouco do fim da construção até o acabamento, pra ficar tudo bonitinho no projeto. Eu achei que seria uma matéria que eu ia gostar muito, porém, não gostei, não foi nem da matéria. Foi porque o jeito que o professor explicava, eu não conseguia entender direito. Muita gente na sala também achava isso, acabou sendo prejudicado. Porque o professor, tipo, quando às vezes explicava alguma coisa, que nem teve um trabalho que ele pediu, que ele explicou, e o jeito que ele explicou, a maioria da pessoal da sala não entendeu, achou que era uma coisa, tipo assim, pela explicação dele, entendeu uma coisa, quando ele chegou, tipo, ele não avisou nada, chegou numa aula e falou, pra apresentar o trabalho. Quando a gente foi apresentar, tipo, algumas pessoas começaram a apresentar, ele começou a falar que não era nada do que ele tinha pedido. Então, tipo assim, o pessoal da sala começou a pegar um rancinho desse professor a partir disso, porque ele explicou uma coisa, depois ele pediu outra, quando foi na hora de apresentar. Quando foi que a gente foi questionar ele pelo fato da explicação dele, a gente ter entendido aquilo, ele simplesmente falou que tinha explicado, sendo que ele não explicou. Quem explicou foi uma outra professora, só que para outra turma, porque esse semestre ficou 4 turmas junto. Algumas aulas. Tinha aula que, tipo, só eram 2 turmas, o primeiro e o segundo semestre, lá do meu campus, e tinha outras aulas que eram outros campos também junto, primeiro e segundo semestre. Na de segundo de materiais, era o campus Chácara, da Unip, e o Tatuapé, primeiro e segundo semestre. No Chácara, eles tinham outra professora que explicava, tipo, pra eles, quando eles foram apresentar, tava certa a explicação. Porém, essa professora não dava aula pra gente, a gente só tinha aula com o professor. Então, a explicação dele não foi o que ele queria. Ele explicou, tipo, por cima, e depois, quando chegou na apresentação, ele queria outra coisa. Foi uma matéria que todo mundo pegou um rancinho, até mesmo no final agora, porque ele jogou um trabalho muito grande pro final, junto com o PIN. A outra matéria foi a de DI, que é design de interiores. Aí agora nesse semestre era representação, que era um desenho mais técnico. Eu gostei bastante dessa matéria, porque eram bastante desenhos, apesar de ser bastante desenhos, né? E técnicos que tem que fazer tudo direitinho, eu gostei bastante. Só não achei muito boa a minha nota, porque eu fiz todos os trabalhos que foi pedido. E não teve prova, não teve nada pra complementar a nota, só os trabalhos. Então, eu achei, tipo, que a nota, eu achei que poderia ser melhor, né? Porque eu consegui entregar tudo. Aliás, não tudo, mas, tipo, a maioria deles eu entreguei tudo. Só ficou faltando um desenho porque não dava tempo de terminar por causa do PIN. A professora passou esse desenho já no final do semestre e junto tava o PIN acontecendo. O PIN, tipo, é mó auê pra fazer, porque o PIN, ele finaliza o seu semestre, então você tem que prestar atenção em como você vai fazer ele. A professora, todo mundo gostou, eu também já conheci ela, porque ela foi a coordenadora do semestre passado, do curso, então eu já conversava com ela por ser a representante, então eu já tinha tido um contato com ela, porém não é a mesma coisa de ter aula com ela. Outra matéria foi a de informática aplicada, que era AutoCAD.
No começo do semestre, quando a professora começou a explicar, eu comecei a fazer, porque ela estava explicando as coisinhas básicas, então eu consegui entender bastante. Depois ela começou a colocar muito projeto. Tipo assim, não é projeto, mas ela estava montando uma casinha, tipo, era muita coisa especificada e eu não estava conseguindo entender. Acabei não fazendo completamente a aula, tipo, no AutoCAD, porque também eu não tinha baixado o do Autodesk direto no computador, porque meu computador, tipo, eu baixei, ele aguentou, suportou, porém depois ele não entrou mais no aplicativo. Eu cheguei a entrar nele, tinha funcionado, porém depois travou, eu preferi desinstalar, usei um pela web, achei legal e achei esse da web na loja de aplicativos do meu notebook, então baixei ele, dava pra usar de boa. Porém, não é a mesma coisa de usar o da Autodesk, porque tem todas as aplicações no da Autodesk. Então, por conta disso, eu acabei me perdendo um pouco na aula. Não fiquei focada nessa aula, até porque a professora falou que iria passar um trabalho e uma prova para complementar a nota. Só que aconteceu que o trabalho, todo mundo pensou que seria um trabalho mesmo, alguma pesquisa sobre, porém foi de questões. E, tipo assim, eram 40 questões e, tipo, a gente tinha que lembrar quais eram os comandos aplicados no AutoCAD. Então, isso é um pouquinho difícil de você conseguir lembrar tudo. Então, eu acabei, tipo, a professora chega e falou que muita gente foi mal no trabalho e, tipo, foi melhor na prova. Porque a gente deu bastante importância para a prova do que pra esse trabalho, achando que mais ou menos a nota pensando que a nota da prova, se fosse melhor, a nota também seria boa, porém eles estavam contando 20% da prova e 70% do trabalho. Então, nisso, tipo, muita gente acabou prejudicando um pouco esse fato deles fazerem esse cálculo. E a professora era uma professora do primeiro semestre também, então a gente já conhecia ela, só quem era do primeiro semestre não conhecia. Então, eu gostei da aula porque ela era uma professora muito boazinha. Então, nessa matéria eu gostei. A outra era percepção visual, psicologia e teoria das cores, que foi uma aula bastante sobre as cores, como que elas funcionam, né? Desde, tipo, quando eles começaram a descobrir como que eram as cores. Então, a professora era muito gente boa, ela passava conteúdo e também passava um trabalho junto. Apesar das nossas aulas com essa matéria ter começado um pouquinho depois, a gente não conseguiu ficar perdido, a nota até que foi boa nela, porque ela contou com uma prova e o trabalho. Porém, eu acho que na prova dela, a nota da prova contava mais, se eu não me engano, ou era 30% da nota, 30% da prova e 70% do trabalho, porém eu entreguei todos os trabalhos. Eu pelo menos gostei bastante dos trabalhos que eu fiz na matéria dela, porque eram bem coloridos. Com essa matéria, ela era a matéria que tinha mais salas envolvidas. Tipo, era o que tinha mais campus, porque tinha campus até de Brasília junto. Então, não era só daqui da região de São Paulo ou do sul de São Paulo, do norte, do interior de São Paulo que fala. Então, eu gostei dessa matéria, a professora também. Todo mundo gostou dessa matéria. Outra matéria, meu Deus. Em História da Arte, que foi a matéria que no começo do semestre eu falei que tinha separado alguns conteúdos para estudar para ela. Porém, eu foquei mais nos outros conteúdos, nas videoaulas que estavam gravadas, então eu acabei não fazendo tantos resumos, que foi o que eu tinha separado para fazer nessa matéria. Mas eu gostei até, porque essa aula, ela era a contada aula como online, então a gente, se fosse presencial, a gente não teria aula dela presencial, só alguma vez na semana. Então, a cada, tipo, era 1 por 3, que a gente tinha aula com essa professora, porque ela foi a aula que, tipo, ela toda era contada só online. Tipo assim, todo o conteúdo que tivesse online era ele que a gente tinha que estudar pra ter a nota. Eu gostei bastante dos questionários que eu fiz nessa matéria, porque eu fiquei, nos questionários somando tudo, eu fiquei com 9,75, porém na hora que jogou pra nota, tipo, a nota foi lá embaixo. Logo quando carregou no site, tipo, eu tirei 9,75 nos questionários, quando carregou pro site, eu, tipo, tava com 3 vezes a menos a nota, ou seja, 3. Então, não gostei muito disso, só que minha nota depois mudou, aumentou, né? Porque tinha que aumentar. Eu acho que o site, tipo, tava sobrecarregado, não tinha carregado direito, porque algumas notas aconteceram isso. E a professora, ela era
tipo, quando a gente tinha aula era só pra tirar dúvida, mas ela conseguia, tipo, tirar ou explicar alguma coisinha ainda. Apesar que, como eram quatro turmas junto, só dava praticamente o tempo de ela fazer a chamada, porque tinha gente que demorava pra entrar, então ela tinha que ficar esperando, aí ela fazia a chamada, via se alguém tinha dúvida, se alguém tivesse dúvida ela tirava, porém se não tivesse dúvida ela só ficava ali, tentava conversar um pouco ou explicar um pouco da matéria. Então, essa professora foi, tipo, bem de boa, a matéria também. Cadê? Eu acho que é só. Ah, do PIN eu vou gravar um vídeo separado sobre, porque eu já fiz um pequeno desabafo lá no Instagram falando sobre o que foi a apresentação do PIN, mas eu vou trazer pra cá, vou mostrar um pouco do projeto, porém, eu vou falar com a minha dupla e avisar ela que eu vou gravar um vídeo sobre, porque como eu e ela fez o trabalho, né, tem que ver lá com ela também. Então, vou ver com ela se ela não se incomoda, se ela não se incomodar, eu trago um vídeo mostrando o trabalho também. Porém, se ela não concordar, aí eu só comento com vocês como que foi o PIN, como foi fazer, como foi apresentar o PIN, porque eu sempre fico muito nervosa para fazer apresentações. Mas pro vídeo de hoje eu queria resumir um pouquinho de como foi o meu segundo semestre. E foi um pouquinho mais corrido, já agora no final, porque no começo eu tava indo, tipo, super de boinha, se achando que tava com tempo livre. Nossa, chegou, tipo, setembro. Começou a vir muito trabalho junto, muita coisa, outubro pesou, aí agora pra novembro, tipo, tava muita coisa, porque era tudo finalização, outubro e novembro, ficou muita coisa junto. Então, mas apesar disso, ficou super de boa o semestre, apesar de ser em casa, né, mas deu pra estudar tudo certinho, deu pra aprender, mais ou menos, eu aprendi tudo no possível, né, porque era aula online que você tinha que estudar sozinha para conseguir entender os questionários e tinha os slides. Aí nas aulas também as explicações você tinha que conseguir pegar bastante. Mas é isso o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo.